Então vamos lá, gente. O que significa para mim e para você viver uma vida digna do Evangelho? Essa não é uma frase minha, né? É uma frase de Paulo ali em Efésios no capítulo 4. E eu estava pensando sobre isso, e uma das coisas que me marcou no meu processo de conversão, sabe aquele momento entre você aceitar Jesus e resolver viver para Jesus? São coisas completamente diferentes. Uma das coisas que mais me marcou foi o mau testemunho dos crentes. Sabe aquela pessoa que você falando, o João 3,16, aquelas pessoas que... gente, esqueci, tudo bem. Mas aquela pessoa que não parece, mas tem a vida eterna. Sabe? Ela nasceu de novo, ela tem Jesus no coração, mas não parece. E aí, gente, eu comecei a ver aquilo e falei assim, gente, se for para ser assim, eu não vou ser crente, não. Eu prefiro continuar do jeito que eu estou, né? Porque se for para ser crente, tem que ser crente de verdade. Se for para ser crente, tem que andar com Jesus. Se for para ser meia boca, eu prefiro continuar do jeito que eu estou, sem falar que eu sou crente, sem ser crente. Será que é isso, né? Que a vida tem? E todos nós já tentamos, assim, também mudar algo na nossa vida. Eu sei que tem áreas na minha vida que eu não pareço com Jesus. Eu sei que tem áreas na sua vida, de todo mundo que está aqui, que você não parece com Jesus. E às vezes também você quer mudar alguma coisa na sua vida. Às vezes você quer ser menos explosivo, reativo, não é verdade? É difícil. Às vezes você quer ser mais proativo em relação à vida. Às vezes você quer ser mais organizado também. E muitas vezes a gente tenta e não consegue. É a mesma coisa de pintar a parede com infiltração, né? Não resolve nada. Porque você não resolveu a infiltração. Você não resolveu o que a gente chama de velha natureza humana. O seu coração, a sua vida. E querer mudar, então, é uma coisa. Mudar é outra coisa. É um processo, né? E muitas vezes, nós tentamos também ser cristãos com a força do nosso braço. Eu mesmo já tentei nesse meu processo aí, e eu queria largar algumas coisas, mas na hora que eu via, eu não conseguia. Nós tentamos mudar certos comportamentos, que às vezes a gente já entendeu que não tem nada a ver com Jesus, né? E a gente tenta mudar, mas o coração não mudou, a nossa mente não mudou, a gente acaba caindo nisso. E como cristãos, muitas vezes a gente fica cansado, frustrado, né? A respeito dessas tentativas. E também tem uma outra situação a respeito de viver uma vida digna do Senhor. Às vezes, você está aqui e você não se entregou para Jesus, não deu esse próximo passo a respeito da pessoa de Jesus, por causa de cristãos que convivem com você. Sabe aquele crente que queima filme? Aquele crente que espalha, fala assim, gente, eu detesto o crente, porque eu detesto esse meu vizinho. Eu odeio o crente, porque eu já fiz negócio com o crente, e o cara me engalobou, o cara é mentiroso. E eu confiei na palavra dele. Sabe, não tem nada a ver sobre doutrina, não tem nada a ver. É um cristão que não tem nada a ver com Jesus e te feriu, e te machucou, e às vezes uma situação, às vezes até dentro da igreja. E muitas vezes nós temos essa tensão interna dentro da gente. A gente ama Jesus, a gente canta os louvores, e hoje foi tão lindo, né? Tão gostoso estar aqui. Mas segunda-feira, no trânsito, a gente já bota para fora aquele velho João, não é verdade? O celular, a gente começa a ver coisas que não deveria estar vendo, e a gente trata os nossos filhos, nosso cônjuge, nossos pais, de uma forma que a gente, no domingo, não queria estar fazendo, né? Mas na hora que você vê, já aconteceu, e a gente pensa assim, gente, será que eu tenho Jesus no coração mesmo? O que aconteceu comigo? E é interessante porque não é sobre perfeição, gente. Mas é sobre uma transformação contínua. É sobre algo que Jesus está fazendo para que a gente viva de forma digna do que Ele fez, da obra da cruz. E hoje, então, nós estamos no meio dessa série, conectados, né? O Evangelho que une o céu e a terra. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A gente já está aqui no meio do livro de Efésios. E Paulo, né, já nos ensinou que o Evangelho é lindo, é maravilhoso, que Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados, que Ele está em nós, que Ele é por nós, que Ele fez de nós uma nova humanidade, e essa nova humanidade é um coração transformado, uma união entre pessoas que aceitaram Jesus, que são uma família, e aí Ele vai mostrar para a gente que essa família funciona com uma liderança chamada por Ele, mas que essas pessoas, elas são humildes, e elas falam a verdade em amor, para que o outro possa ter vida também, para que o outro possa crescer no Senhor. Aí a gente cai no texto de hoje, Efésios 4, 17 a 32.
E aí ele vai falar assim, olha, vocês estão conectados com Jesus, mas qual que é a reação que deve acontecer? O que deve começar a se desdobrar na sua vida, não como um passe de mágica, mas como um processo de uma caminhada contínua, de um relacionamento verdadeiro com Cristo. E a gente pode ver aqui 3 passos ou 3 momentos vitais da nossa vida com Jesus. Você tem o momento da decisão, que você fala assim, eu quero entregar minha vida para Jesus, e eu preciso mudar, e eu preciso que Ele venha e transforme a minha vida. Mas você também precisa de uma transformação no seu coração, na sua forma de pensar. Então, uma transformação interna, para existir, então, uma mudança interna. Depois da decisão, nós vamos ficar num looping eterno de mudança interna e mudança externa, né? Transformação interna e mudança interna. E é isso que Paulo vai trazer para a gente hoje. Eu queria que Deus falasse muito ao nosso coração. Amém? Vamos ler aqui Efésios 4, 17 e aí para frente, se eu conseguir mais uma vez passar aqui. A gente comprou isso aqui novinho. Vamos lá. Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de toda a sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidade para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis a fim de dar ânimo àqueles que os ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Vamos orar. Oh Jesus, é difícil. Esse tanto de mudança a partir da transformação do Senhor em nós. Que o Senhor graciosamente fale com cada um de nós aqui, por meio da sua palavra poderosa, nos mostrando um próximo passo que podemos dar para estarmos mais parecidos contigo, mais íntimos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, Paulo escreveu isso aqui, a gente tem falado disso, mas é importante lembrar, nós estamos aqui em 60 e poucos depois de Cristo, ou seja, 2000 anos atrás. Ele está provavelmente ali em Atos, no capítulo 28, numa prisão domiciliar, e onde ele ficava preso, mas ele tinha acesso a visitantes. Então ele escreve cartas como um bom pastor, não tinha WhatsApp, não tinha como fazer chamada de vídeo, não tinha como fazer essas coisas. Então ele escreve essas cartas e envia para essas igrejas que ele passou, e também que ele não tinha passado ainda, como Colossos, né? E que foi fundada por Epafrodito. E então ele manda essas cartas, são as cartas da prisão, para abençoar essas pessoas. Então aqui tem um coração de um pastor querendo que as suas ovelhas vivam o melhor de Jesus. E ele começou esse capítulo falando assim, olha, vivam de modo digno do Evangelho. E aí ele fala o que nos une, ele mostra como funciona esse relacionamento dentro da igreja, que não é um lugar que você vai, mas é um povo, né, que caminha junto, é uma família. E aí no finalzinho aqui, nos versos 14 a 16, ele fala que nós precisamos de crescer no caráter de Deus, que nós temos que ser mais parecidos com Jesus, que nós precisamos de amadurecer espiritualmente. E aí sim ele vai fazer esse contraste de uma vida sem Jesus para uma vida com Jesus e como que isso deve transformar as nossas vidas, né? E aí no 17 mesmo,
ele já fala, olha, com toda autoridade, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. Ele, do 17 ao 19, ele fala o que era a velha vida. O que é, às vezes, uma pessoa que ainda não tomou essa decisão que eu te falei, de entregar a sua vida a Jesus. E às vezes você pode estar aqui hoje pensando, mas eu sou uma pessoa boa. Eu não faço mal a ninguém, sou uma pessoa honesta, eu acredito em Deus. Por que eu posso, então, estar no meio, ou dentro dessa classificação de Paulo? Porque uma coisa, gente, é você conhecer sobre Deus e ser uma pessoa boa. Outra coisa é Deus habitar em você e te fazer nascer de novo espiritualmente. E você ter um relacionamento verdadeiro e vivo com Jesus Cristo. E é disso que Paulo está falando. São pessoas que tiveram um encontro místico, espiritual, e que o Espírito Santo começou a habitar nessas pessoas. Então sim, você pode falar que você acredita em Deus, sim, você pode ser uma pessoa boa, e mesmo assim estar longe de Deus, e mesmo assim não ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. É esse o lugar, ou é essa classificação de gentios aqui. Dessas pessoas que ainda não têm essa transformação interna do Espírito Santo. E essa transformação, ela começa com um encontro com Jesus. É uma hora que ele se revela espiritualmente a você, ele abre os seus olhos, não é um conjunto de regras. Olha, você para de fumar, você está amaziado, você vai no cartório e casa com essa pessoa, você está namorando, você para de transar, você para de mentir, você começa a dar o dízimo, porque senão vão roubar, o devorador vai roubar o seu dinheiro, né? E tal, e um monte de regra que você fica oprimido e você faz tudo para Deus não te punir. Porque você tem que comprar a sua salvação. Não, isso não é cristianismo, isso é religião. Cristianismo é Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. Tudo que você fizer, tudo que eu fizer, não vale nada para poder ganhar o meu lugar no céu de novo, porque eu não tenho condição de pagar pelos meus pecados. E por isso Deus teve que mandar o seu filho para morrer no meu e no seu lugar na cruz do Calvário. E aí você vai nascer de novo. E aí eu vou nascer de novo. Aí você vai ter uma transformação de mente, de coração. Então o primeiro ponto é se você já tomou essa decisão. Não é se você sabe sobre Deus, é se você tem intimidade com Jesus. Se você tem essa certeza interna da salvação. O apóstolo Paulo fala que o Espírito de Deus, ele fala com o nosso espírito internamente, que nós somos filhos de Deus. Existe uma convicção espiritual interna. Sabe essa certeza que Jesus vive em você, que você não é mais a mesma pessoa, que Jesus transformou a sua vida. Essa é a decisão. Agora, mesmo depois dessa decisão, nós temos o que nós chamamos de crente carnal. O que é o crente carnal? É aquela pessoa que, em vez de continuar amadurecendo, se transformando à imagem de Jesus, ela estagnou. E estagnar no mundo de Deus, na vida de Deus, é andar para trás. Porque nós somos como peneiras que a água, a vida de Deus, ela vai se esvaindo, e aí vai crescendo o nosso velho homem. E aí pode ser que você não esteja mais tão parecido com Jesus como você já esteve. Por isso que ele fala, não vivam mais. Precisa ter uma mudança, gente. Não é só aceitar Jesus, é caminhar com Jesus. É viver com Jesus, é deixar Jesus transformar o seu modo de pensar, o seu modo de sentir, o seu modo de ver a vida. A palavra bonita para isso é cosmovisão cristã. Então se alguém quiser impressionar alguém, né? Não, porque Deus mudou a minha cosmovisão. A pessoa fala assim, é isso. Então, gente, o cristianismo, então, ele é essa caminhada com um Deus vivo, que fala, que se entristece, né? Que fica feliz, que se ira, que transforma, que caminha. E o nosso crescimento espiritual, gente, não é um lugar que você chega a uma jornada, como nós estamos sempre falando. Nós temos que sempre nos manter em movimento com o Senhor. Sempre continuar caminhando. E é muito importante lembrarmos que qualquer passo adiante é importante. Hoje eu te dei um monte de oportunidades de próximo passo. Fazer o Conheça Luzeiro, entrar no PG Alfa, entrar num pequeno grupo da igreja, começar a servir na igreja, entregar sua vida para Jesus. Qual que é o próximo passo que você precisa dar em relação à sua vida com Deus? Ele fala, olha, a gente não pode mais viver levado por pensamentos vazios e inúteis. São palavras fortes, né?
muito fortes. Eu falei, gente, como é que eu vou ser gentil aqui com meus amigos da plateia hoje? E ele fala que existe uma forma de pensar que muda. Existe uma transformação da mente. Por que é vazio e inútil? Porque não consegue alcançar o seu objetivo. O que é inútil? O que não vale para nada. Então, quando nós estamos separados de Jesus, quando nós estamos desconectados dessa vida de Jesus, nós podemos viver uma vida que faz muito sentido para a gente, mas em relação à vida de Deus, aquilo que você foi criado, porque você foi criado por Deus, para Ele, para viver como Ele te fez para criar, é inútil e vazio. E o que nos faz tomar a decisão de aceitar Jesus é entender que nós estamos vivendo uma vida inútil e vazia. E sem Deus não dá para ser feliz. Sem Jesus a vida é nada, é vazia, não alcança o objetivo, uma mentalidade então tão separada de Deus que não gera fruto. Porque ela é voltada exclusivamente para si mesmo, para esse mundo, para as coisas que acontecem aqui e completamente desconectada de uma eternidade e de um Deus criador de todas as coisas. E é isso que esses próximos versículos aqui vão ensinar para a gente. Então, no verso 18, se eu conseguir passar ele vai chegando. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes em endurecer o coração para Deus. Pronto, eu já tive que explicar o outro, imagina esse, né? Jesus amado, uma mente mergulhada na escuridão. Por quê? Porque se Jesus é a luz do mundo, se Ele vem para iluminar e transformar a nossa vida, se Ele não está na nossa vida, nós estamos na escuridão. Espiritualmente nós estamos em trevas. E aí a nossa mentalidade não consegue ser transformada, porque você não enxerga a verdade de Deus. Você está cego para quem Deus é, para aquilo que Ele pode fazer. E o que vai acontecer? Você vai andar sem rumo. Você vai buscar prazeres, identidade, propósito, enchimento, tudo, alegria em coisas que são passageiras, que são boas. Muitas não são nem ilícitas para Deus, mas podem se tornar um ídolo. Mas fora do Senhor, você vai andar sem rumo, sem a direção que Jesus tem para você, alienado da vida que Deus dá. Completamente desconectado de que é o caminho certo, e isso acontece porque a gente não tem noção de qual que é o caminho de Deus. Por isso que ele fala, ignorantes, sem conhecimento de Deus, sem a mente transformada, sem esse coração transformado. Gente, se eu não me relaciono com uma pessoa, como que eu posso aprender dela? Eu tenho, acho que vou fazer 21 anos de casado agora, que Deus me dê graça de ter falado o número certo. E que bom que a Bela não está aqui agora. Brincadeira, gente, ela ia achar de tranquilo, tá? Ela não é brava assim, não. Mas, 21 anos de casado, eu sou muito parecido com a Bela em várias coisas que eu não era. Eu aprendi com ela. Conviver com ela me transformou. E o meu convívio com ela transforma ela. Então eu já não sou mais o mesmo João por estar casado há 21 anos com a Bela. É a mesma coisa com Jesus. Nós precisamos de termos vida íntima, de conhecermos mais dele, nos relacionarmos com ele, para sermos mais parecidos com ele. E essas pessoas, então, elas endureceram o coração para ele. E essa palavra é interessante, ela é poroses no grego, e poros era uma pedra mais dura que mármore. Então pensa, ele está falando assim, olha, era uma palavra que era usada, sabe quando dá aquele calo ou formação óssea nas juntas, que você tem até que operar hoje em dia, não consegue fazer um movimento? Era usada para isso também na medicina. Então é um coração endurecido, petrificado, você não sente mais. Então como é que você vai falar para uma pessoa que não foi iluminada por Deus, o coração transformado por Deus, que ela tem que largar o pecado? Se ela não sente que aquilo é pecado, se ela não entende que aquilo é pecado. Por isso que a gente tem que transformar o coração primeiro. Só que muitas vezes você é cristão, você teve o coração tocado por Deus, e você começa a andar no pecado, você começa a experimentar o pecado, e o pecado vai petrificando o seu coração, ao ponto de você não mais entender que aquilo era algo que Deus não tem para você. Então, para nós cristãos, é essa ideia de perder a capacidade sensitiva, de ficar com o coração cauterizado e duro, onde não há lugar para Deus trabalhar na gente. É exatamente isso que ele vai falar no 19, tornaram-se insensíveis. Vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie
de impureza. Nós temos uma incapacidade de sentir a dor do pecado que nos levou à decisão. Olha que loucura. Nós temos essa incapacidade de sentir vergonha do nosso pecado. A incapacidade de sentir essa culpa em relação ao nosso pecado. Ele fala prazeres sensuais, e aqui é interessante que a palavra também é traduzida como depravação. E essa palavra é aseugeia no grego. Ela é uma disponibilidade de viver qualquer prazer. Então ele está colocando no máximo que a gente pode ter. Nós queremos viver os prazeres, é o desejo sem Deus. É você buscar esses prazeres, você nem tenta esconder, porque aquilo para você é tranquilo. Você não tem vergonha do que você está fazendo, você não tem vergonha da opinião pública, e muitas vezes você é cristão e perdeu a noção da decência em relação ao que é a vida cristã, sabe? Você perdeu até o autocontrole, você se entrega a esses prazeres, e cada um tem a sua concupiscência, cada um tem aquilo que pega na vida dele. Então, a ideia, então, aqui, é quando ele fala, praticam avidamente toda espécie de impureza. Essa palavra avidamente é muito importante, porque também é cobiça, ou uma palavra bonita, pleonexia. E pleonexia significa desejar o que é dos outros, desejar sempre mais, nunca se satisfazer. Sabe aquela ideia que você quer tanto aquilo, que você vai tirar uma vantagem egoísta, porque você precisa daquilo? Parece que você está falando para um menino de 3 anos. Só que se você olhar para a sua vida, para a minha vida, nós somos assim. Nós queremos tanto alguma coisa que nós passamos por cima de várias outras coisas para obter. Pleonexia. Então, quando a gente perde a conexão com Deus, nós tentamos preencher o nosso vazio com coisas, com pessoas, com prazeres. E aí nós vamos nos tornar tão egoístas com esses desejos de poder, de tudo, que nós vamos começar a atropelar os outros. Pleonexia. É isso que praticam avidamente. É o capitalismo selvagem, que atropela quem tiver na sua frente. Eu sou cristão, não, só quero mais. Não, você não quer mais não, meu irmão. Você está matando a sua concorrência no pior sentido possível. Você não está trabalhando duro e tendo um produto melhor, não. Não, você está atropelando. E isso é pecado. Isso é pecado. Agora, se você trabalha melhor e está todo mundo te contratando e está fazendo... Beleza, irmão. Mas você sabe o seu coração. Você sabe os meios que você usa para conquistar as coisas, as pessoas e essas coisas. Cuidado para não ser essa pessoa que pratica avidamente todo tipo de impureza. E aí, graças a Deus, ele muda. Aí ele fala, mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Olha que interessante, ele não fala aprender sobre Jesus. Ele fala aprender de Jesus. Não é isso que eu aprendi sobre a Bela, é isso que eu aprendi da Bela. No nosso convívio, no nosso casamento. Então aqui a ideia de um relacionamento com Jesus. Não de informações sobre Deus. Não de informações sobre o próprio Jesus. Sabe, não é uma situação só de regras, mas sim um encontro com a pessoa viva de Jesus. Um relacionamento vivo, é nascer de novo, é ter a vida de Deus, é se encher do Espírito Santo e deixar o Espírito Santo de Deus, por meio da palavra de Deus, do convívio com outras pessoas, dos puxões de orelhas de Deus, dos aplausos de Deus, falar e transformar o seu coração e a sua mente. Então, gente, lembre-se, uma pessoa pode conhecer sobre Jesus e não ser salva. Lembre-se dos fariseus, sabiam tudo sobre a lei, mas eles não tinham o dono da lei no seu coração. E aí ele fala, olha, uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, sobre a palavra de Deus, sobre quem ele é. A palavra de Deus que nos revela quem Deus é, nos revela quem nós somos. Então, João, como que eu posso, então, começar a mudar esses meus desejos, começar a mudar a minha vida? Como eu posso sair da decisão para a transformação? E para irmos para essa transformação, você precisa de um relacionamento individual com Jesus Cristo. Você precisa de ter leitura da palavra, sozinho e não só no culto aqui no nosso telão.
Você precisa de tempo de oração, de conversar com Deus, porque Ele existe, porque Ele é uma pessoa. Ele quer falar, Ele quer ouvir. Você muitas vezes precisa de jejuar, para que Deus possa se revelar mais ainda a você e ao seu coração e à vontade dEle. Você muitas vezes precisa de começar a servir e a contribuir, seja financeiramente por meio dos dízimos e das ofertas, seja também com seus dons e talentos, para que a vida de Deus comece a transformar você. Isso são, a gente chama de disciplinas espirituais individuais, aula 1 do Conheça Luzeiro. Mas nós temos também o relacionamento coletivo com Jesus, isso nos transforma, é a comunhão. São relacionamentos de pessoas que te conhecem, que olham no seu olho e podem falar de Jesus para você e falar de Jesus nas suas situações. Pequenos grupos, hoje, para a gente, como igreja, a gente funciona dessa forma. Nós temos a adoração, adorar o Senhor, como Deus se move. Hoje tinha uma presença tão gostosa do Senhor aqui, durante o nosso momento de adoração. E somos transformados por esses momentos em que nós cantamos quem Deus é, o que Ele fez, e respondemos a Ele dessa forma. Isso é coletivo, isso também faz parte da comunhão. A exposição da palavra que eu estou trazendo aqui para vocês, que é esse poder de Deus para a salvação. Então isso tudo, orando juntos, uns pelos outros, orando, servindo o próximo, o nosso coração vai sendo transformado. E Paulo continua. Verso 22, uma hora ele chega aqui, isso. Livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano, e deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes. Aqui ele vai trazer a metáfora do guarda-roupa. Se você olhar a nossa arte de hoje, tem uma roupa no chão e um cara se vestindo de uma nova roupa. Aqui, a ideia é você tirar uma roupa suja, fedendo, que não faz sentido você usar ela mais, que seria o seu antigo modo de viver, e se vestir de uma roupa cheirosinha, limpa, santa, que é a vida que Jesus tem para você, uma nova identidade, uma nova mentalidade. Então, livrar-se, ou também despir-se, né, como também é traduzido, é esse arrependimento de falar assim, cara, eu não esqueço da primeira vez que nós fomos para o sertão, em 2013, e uma menina que já era crente, né, criada na igreja, em algum momento ela chega para mim e fala assim, João, chorando, eu tenho nojo de mim. Eu tenho nojo de quem eu sou. Eu falei assim, pronto, entendeu o evangelho. Pronto, passou de religiosa para nascer de novo. Ela começou a ter nojo daquela velha natureza, do pecado que habitava nela, mesmo tendo sido criada na igreja desde bebê, apresentada igual a Laurinha aqui na frente. O evangelho entrou e mudou. E aí ele fala, olha, não é que você teve esse discernimento, você tomou essa decisão, agora você precisa começar a ter essa transformação, e essa transformação tem que te fazer jogar essa roupa fora, arrancar isso da sua vida, não funciona mais, não é bom, é prejudicial, e Deus já abriu seus olhos para isso, arranque isso da sua vida, isso é corrompido por desejos impuros e pelo engano, isso te apodrece. Isso te destrói, isso te separa de Deus, e você já entendeu isso, porque te leva para a morte espiritual. Então nós não convivemos com o pecado, nós abandonamos o pecado. O que você precisa tirar da sua vida? Porque muita gente tem pecado de estimação, e esconde atrás do, eu sempre fui assim, eu nasci assim, né? Eu sou uma pessoa mais assim. Não, o Espírito Santo de Deus pode te fazer assado. Diferente, transformado. Não é verdade? Mas como que eu faço isso? Aí Paulo já dá a resposta, deixa o Espírito. Deixa o Espírito Santo renovar. Deixa o Espírito Santo trocar a sua roupa. Deixa o Espírito Santo mudar o seu exterior. Não. Deixa o Espírito Santo renovar o seu pensamento e atitude. Transformar você interiormente. Essa palavra, né, ou essa transformação, Paulo coloca ali em Romanos 12 como metanoia, uma transformação da forma de ver, uma coisa que vem de dentro para fora. Eu paro então de ver o pecado como algo inofensivo e começo a ver como um prazer mortal. É bom demais muitas vezes pecar, mas é igual veneno com açúcar. Vai te matar. Pode ser gostoso ao paladar, mas vai destruir você. Então nós precisamos de
fazer essa escolha diária de fugir do pecado, porque o pecado te aprisiona. O pecado te faz escravo, cativo dele. Ele te corrompe, ele te apodrece, então ele me afasta de Deus, ele petrifica o meu coração. Eu preciso deixar que o Espírito faça isso, eu tenho que me render à vida do Espírito Santo todos os dias. Oh Deus, muda o meu coração. Oh Deus, eu tenho tantas decisões difíceis. Oh Deus, eu tenho uma conversa tão difícil que a minha tendência é apelar, a minha tendência é não fazer nada, eu tenho que falar a verdade. Deus, eu preciso do Senhor, Deus. Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor me revista. Verso 24. A hora hoje está demais. Aí passei, está vendo? Revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Então não é só para ficar pelado. Existe uma roupa nova. Existe algo para se revestir. E esse revestir é você começar a se apropriar dessa vida que Jesus tem para você. Dessa mentalidade nova, dessa identidade em Deus que você tem. Então, gente, tornar-se cristão envolve uma mudança radical. É necessário que você enxergue uma mudança radical em você. É necessário que com o tempo as pessoas ao seu redor comecem a ver que você não é mais você mesmo, por mais que você continue sendo você mesmo. Porque existe alguma coisa no seu coração que mudou, que para de fazer sentido. E aí nós vamos nos santificando, e a palavra santidade significa dedicado exclusivamente a Deus. E existe então na Bíblia, de acordo com, se você estudar a Bíblia você vai ver isso, dois tipos de santidade, ou duas formas de enxergarmos a santidade. Nós temos a santidade posicional. Você tomou a decisão, você está em Jesus, Deus olha para você por meio de Jesus, pelo sacrifício de Cristo, e Ele te vê como justo, santo, merecedor da família de Deus, merecedor das riquezas do reino, filho. Você não fez nada, Jesus fez tudo. Então você é santo, você é salvo. Por quê? Porque Jesus fez e você recebeu pela fé. Primeira santidade. A segunda santidade, Paulo escreve como desenvolver a sua salvação. E é ir se tornando a imagem de Jesus. Então essa segunda santidade que ele está trazendo. Ele está falando que além de nascer de novo, além de ser visto por Deus como separado, né? E Ele vê você através de Jesus, e por isso que você se batiza. Porque o batismo é tornar público algo que já aconteceu no privado. E se você entende que você nasceu de novo, você se batiza para falar assim, olha galera, eu nasci de novo, eu faço parte dessa família. Eu faço parte da família de Deus. E aí você mostra simbolicamente que você morreu para você mesmo, e você foi lavado pelas águas e você nasceu para Deus. E você tem uma nova vida em você, e Jesus reina em você. E aí nós vamos te batizar e todo mundo vai ver que agora existe um novo João. Que nasceu de novo. Então aí a gente tem essa santificação diária, que é uma vida separada para Deus, uma vida dedicada para Deus. E isso é um processo, gente, que vai até Jesus voltar, ou você deitar na flor. Que aí você vai encontrar com Jesus de uma vez, não é verdade? E esse processo, gente, é uma decisão diária, sabe? Eu lembro da diferença gritante que existiu entre o João que aceitou Jesus em 99, na Lagoinha, chorando diante do trono, lá na frente, e o João de 2003, que resolveu viver essa vida de verdade e entregar a sua vida completamente para Jesus e ser transformado por Ele. Eu tenho certeza que você também pode estar vivendo esse processo, pode estar passando por esse processo, mas tem um sacrifício, tem uma escolha sua aqui, está vendo? Isso que é carregar a sua cruz. Isso que é entender que viver para Jesus é melhor. E aí você vai ter essa luta do velho João com o novo João, do velho homem com o novo homem. Sabe qual é o problema do velho homem que é dentro de mim? É porque eu que tenho a chave para soltar ele. Ele está preso, mas é eu que tenho a chave. De vez em quando eu solto ele, filho. Aí o velho João aparece e ninguém pode ficar por perto. Não é bom o velho João. E você tem a chave de soltar o velho você em você. De deixar ele crescer em você. De deixar ele solto para passear de noite. Não é verdade? Liberdade condicional. Saiu agora essa. Liberdade condicional do velho homem. Gente, eu preciso usar isso mais. Com tornozeleira. Não é verdade?
Olha, você pode passear enquanto eu estiver trabalhando, tá bom? Mas depois, quando eu voltar para casa, eu volto a ser aquele santo, tá bom? Liberdade condicional para o velho homem. Ô, Jesus, obrigado. Essa vai para o YouTube, com certeza. Só não pode ir para o corte, que o povo não vai entender nada. Só é nossa, interna aqui, tá, gente? Quanto mais você não dá liberdade condicional para o velho homem, mais a vida de Jesus vai crescer em você. Quanto mais você manter ele trancadinho lá e alimentar o novo homem que está em você, menos ele vai sair para passear e vai ter aquela prisão perpétua. Está entendendo? Então nós temos que fazer essa escolha diária de ter uma vida transformada. Quanto mais essa transformação inundar o seu coração e transformar você, mais você vai poder entrar nessas evidências, nessa mudança externa, que é para onde nós vamos agora, a partir do verso 25. E, gente, isso aqui não é exaustivo, mas é uma pancada na nossa vida. Porque ele vai falar de integridade, de boca, de lidar com sentimentos. Isso aqui para mim já é o suficiente para eu viver o resto da minha vida tentando ser parecido com Jesus. Porque ele fala, abandone a mentira e diga a verdade a seu próximo, pois somos parte do mesmo corpo. Ah, mas eu não falo mentira. E ele está falando aqui de integridade relacional, não é verdade? E por que uma pessoa mente? Por quê? Para se proteger. Tem vezes que o que você acha que é mais importante? Você contar aquela bobagem que você fez para sua mulher, que você quebrou a canequinha dela, né? Ou comprar uma na feirinha amanhã igualzinha, e dá tudo bem, e não encontrar com a dona onça. Não é verdade? O que é mais importante? Por isso que a gente às vezes mente, por quê? Porque a gente quer se proteger. Às vezes a gente quer tirar vantagem, óbvio, quer sobressair, às vezes para não tomar prejuízo, né, relacional, financeiro, seja lá o que for, né, às vezes para enganar o outro mesmo. Então tem vários motivos para mentir, mas eu queria que ficasse uma frase no seu coração: mentira destrói relacionamentos. Papai e mamãe, isso é muito melhor do que o pai da mentira é o diabo. Tá? O pai da mentira é o diabo, sim. Mas quando você começa a ensinar seu filho que mentiras destroem relacionamentos, ele vai entender que em qualquer relacionamento dele, se ele tiver integridade relacional, se ele não mentir, ele está construindo algo. E quando as pessoas mentem para ela está destruindo esse relacionamento e ela tem que colocar barras de proteção nesse relacionamento. Mentiras destroem a nossa confiança, e relacionamentos são construídos em cima de confiança. E por que eu entrego a minha vida para Jesus e deixo Ele fazer tudo comigo? Porque Ele é 100% confiável. Porque Ele nunca mente, porque Ele é eterno, porque Ele é dono de tudo. Ele é todo poderoso e nele eu posso confiar a minha vida. Mas nós então paramos de mentir. E aí nós falamos a verdade também, muitas vezes, gente, de uma forma egocêntrica, como os gentios, para me beneficiar. Às vezes eu falo a verdade como um religioso, para não ser punido por Deus. Não é esse tipo de coração que ele está trazendo para a gente, na verdade. Ele está falando que nós falamos a verdade porque nós... Deixa eu voltar aqui. Volta o versículo aí para mim, por favor. O anterior. Porque somos parte do mesmo corpo. E aí você olha para o seu irmão em Cristo, você olha para as pessoas, e você se coloca nesse mesmo lugar de humildade, e aí você ama o seu irmão ao ponto de falar assim, cara, eu vou ter que confessar o meu pecado. Eu vou falar a verdade em amor, eu vou pedir perdão, eu vou falar, cara, eu esculhambei, eu errei. Então eu amo a Deus, eu amo o próximo, por isso eu falo a verdade. Não tem nada a ver com punição de Deus, por mais que a mentira nos afaste de Deus. Não tem nada a ver com os benefícios que eu ganho com a verdade. Tem a ver que nós somos uma família, essa família é construída em um relacionamento verdadeiro. E aí eu falo a verdade porque eu amo Ele, meu coração é transformado. Não existe, gente, relacionamento saudável sem confiança e sem verdade. Não existe. Está fadado ao fracasso e nós podemos destruir ou construir uma família, uma igreja, seja lá o que você queira fazer por meio das mentiras. E aí ele continua, não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Gestão emocional, não é verdade? O que ele está falando é como você lida com a sua raiva.
E é interessante, né? Primeiro a gente saber que nem toda raiva, nem toda ira é pecado. Então você se irar não é pecado, porque Deus se ira. O que seria uma ira santa? É você ficar irado por injustiça, a pedofilia. Você ficar irado com o roubo, com o maltrato, com corrupção. Isso tem que te deixar bravo. Jesus ficou bravo com aquele pessoal e saiu jogando para cima as mesas do templo, não é verdade? Essa é a ira santa. O problema é como você lida com a ira. Ou ira egoísta, porque não fizeram o que você quis, do jeito que você quis. Como você lida com a sua raiva? Você fica descontrolado, porque se você é descontrolado pela raiva e pela ira, isso destrói relacionamentos. Isso não é sábio. Então, quando você sentir ira, lembre-se desse versículo. Não peque. Ops! Não vou me deixar ser controlado pela ira, senão vou acabar fazendo bobagem. Eu vou me trancar no banheiro. Eu vou sair andando na rua e gritando. Ah! Mas eu não vou gritar com o meu irmão que está do meu lado, não. Eu não vou pecar, irmão. Outra coisa, acalme a ira antes que o sol se ponha. Tem gente que acha que não pode dormir brigado. Aí é um problema, porque se você brigou de manhã, ótimo, você tem o dia inteiro para resolver. Agora, se você brigou, irmão, 10 horas da noite, é vigília. Não é verdade? E oprime a gente, né? Aí sua mulher olha para você e fala assim, a Bíblia fala que nós não podemos dormir irados. O sol se pôs. E você assim, meu Deus, são 5h59, o sol se põe 6h19. Jesus amado. O que eu faço? Gente, isso era uma expressão, uma metáfora, que é antiga, para falar assim, olha, não existe um tempo suficiente para que isso seja resolvido. Não deixe a ira ficar por muito tempo no seu coração. A nossa raiva, ela tem que ser temporária. Você está entendendo? Então não deixe que a raiva apodreça o seu coração, porque ela vai se transformar em ressentimento e amargura. E aí complica para o seu lado. Nós temos que resolver essa raiva. E no casamento, gente, nós corremos um sério risco de ter o casamento destruído, porque a gente vai retendo essas coisas, e vai gerando uma amargura, uma raiva, ao ponto de, silenciosamente, a gente se afastando, ou de uma hora para outra, você vê seu cônjuge transformado no giraia. E aí vai te falar que em 1999, você olhou para o lado, naquele restaurante. Então, gente, não peca, acalma a ira, e por último, cuidado que isso dá oportunidade para Satanás destruir a sua vida e os seus relacionamentos. Pessoa irada, de virada no giraia, como a gente fala, Satanás tem uma arma perfeita para detonar. Pessoa que tem amargura, Satanás vai entrar e vai apimentar essa amargura para destruir as nossas vidas, os nossos relacionamentos, a nossa igreja, a nossa família, as nossas amizades. Então, gente, nós precisamos que o Espírito Santo nos ajude. Porque tem hora que para resolver a raiva é só colocando diante do Senhor. É só buscando o Senhor, só pedindo para Ele mudar o seu coração, lavar o seu coração. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa guerra espiritual com Satanás, mas isso é só no final do capítulo 6. Então você continua ouvindo, e aí uma hora a gente chega lá. Ok? Quem é ladrão, pare de roubar. Essa tá fácil, né? Para muitos, né? Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Gente, gestão financeira. Primeira coisa, roubo aqui, para a gente às vezes é pouca coisa, mas roubo aqui é uma desonestidade que vira tirar proveito do outro, e coisas que deveriam ser do outro, que não te pertencem. Então são medidas descabidas. Outro dia eu vi no Instagram, né, o posto, o cara colocava 40 litros, dava 36. Medida descabida. Salários descabidos. Trabalhos mal remunerados, impostos não pagos, contribuições, entendeu? Não é tomar cuidado, porque às vezes na forma relacional nossa, na forma de lidarmos, de fazermos negócios, de negociarmos as coisas, nós estamos passando do ponto cristão de fazermos negócio. É uma zona super cinza, eu sei, mas você tem o Espírito Santo, eu também.
Vai colocar diante de Jesus, irmão. Vai meditar. Aí fala assim, beleza, então não é só subtrair, tudo bem e tal, eu estou fazendo bons negócios, sou bacana, pago bem meus funcionários e tal, sou uma pessoa super bacana. Não. Não é só não subtrair, tem que adicionar. Tem que adicionar. Você precisa trabalhar para a glória de Deus e para o crescimento do reino. Então não é só você usar as suas mãos para trabalhar com empenho e honestidade para você mesmo, é para ajudar generosamente os necessitados. Olha que loucura. Então, a vida cristã, a forma como você lida com o seu dinheiro, não é só para você, para sua família e para acumular. Você trabalha com muito empenho, com muita necessidade, você merece acumular, e você merece os luxos, as coisas que você tem, mas precisa escoar. Precisa escoar para os necessitados que estão ao seu redor. Precisa escoar para o crescimento do reino de Deus. Você acha que nós estamos sentados aqui e que isso tudo aqui não custa dinheiro? E que não tem gente pagando essa conta aqui na igreja? Para você ser abençoado. Que tem gente vivendo exclusivamente para abençoar a sua vida. É isso. E Paulo ele trata disso em 2 Tessalonicenses, porque o povo fala assim, Jesus está voltando, então eu vou parar de trabalhar. Boa essa, né? E aí ele fala assim, os ociosos não devem ser ajudados. Os ociosos, só aquele que trabalha, que come. E aí o pessoal queria ficar o quê? Montado nos outros. Então muitas vezes a gente tem que tomar cuidado até na forma de ajudar, porque tem gente que é ociosa, preguiçosa e quer se aproveitar dos recursos da igreja e dos recursos dos irmãos. Tem uma vez que um amigo meu falou assim, João, não era muito melhor todo mundo ajudar quem está necessitado e não dar dinheiro nenhum para a igreja? Eu falei assim, é uma boa explicação, só tem um problema. E aquela pessoa que vai sendo parasita cada hora num grupo e ninguém está vendo? Estou dando um exemplo. Por isso você precisa de uma liderança que tenha a capacidade de discernir a situação do irmão, de sentar com ele e de ver como que ele está fazendo e gerindo as coisas para que a gente possa ajudá-lo de verdade e não tampar a peneira da ociosidade, da má gestão, da luxúria desordenada. Até nisso nós precisamos nos organizar, até nisso tem gente que tem dom para fazer isso. Então Paulo fala assim, olha, cuidado, porque você não trabalha só para você mesmo. Você precisa ser muito empenhado, trabalhar duro, ser honesto, mas você precisa fazer para você, para a sua família e para ajudar os outros e o crescimento do reino de Deus, da sua justiça. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis a fim de dar ânimo àqueles que os ouvirem. Isso é difícil demais, gente. Transformar a nossa boca. Linguajar sujo e insultante, a palavra é sapros. Ela era usada e foi usada na Bíblia para árvore podre, para fruto podre, para peixe podre. Ou seja, não use a sua forma de falar, as suas palavras para apodrecer as pessoas, para prejudicar as pessoas. Isso são conversas não saudáveis. Isso destrói relacionamentos. Então a gente tem que tomar cuidado com piadas sujas, sim. Mas inclui calúnia, maledicência, né, difamação. E gente que difama os outros o tempo todo é pesado demais, é horrível conviver com gente assim, não é verdade? É horrível. Jesus falou assim, olha, a sua boca fala que o coração está cheio. Então cuidado, que às vezes você está aí, ó. A nossa língua, gente, e Tiago nos ensina isso, Tiago 3, versículo 5 para frente, a nossa língua ela pode ser fonte de vida ou de morte. O correto uso dessa expressão de Tiago é que você pode detonar uma pessoa pela forma como você trata ela e como você usa a sua boca, ou você pode elevar ela, abençoar ela por meio das suas palavras. Tem pais que destroem os seus filhos. Ele não pode ir na casa do pai, que o pai fala que ele está gordo, feio e chato. E fala que você não presta, que você é um preguiçoso, que você é aquilo. Você pode até ser, meu irmão, mas não é assim que fala. Então, às vezes, nós destruímos os nossos amigos, as pessoas que estão ao nosso redor, porque nós somos pessoas que não estamos construindo, nós estamos matando. Provérbios 12, 18 fala que nós podemos construir ou destruir as pessoas. Então, como que nós devemos usar as nossas palavras? Elas têm que ser boas e úteis. Então, isso não quer dizer, gente, que você nunca vai confrontar os outros, pelo contrário. Às vezes você precisa confrontar a pessoa e mostrar para ela uma realidade, uma falha, alguma coisa. Por quê? Porque isso é bom para ela, isso é útil para ela, isso vai em algum momento dar ânimo para ela. O seu papel é abrir os olhos dela em amor,
falar a verdade em amor. Então não é nem ser o que fala tudo que vem na cabeça, e nem ser aquela pessoa que não fala nada para ficar bem com todo mundo. Essa é aquela pessoa que busca ser como Jesus e transforma a sua boca para abençoar. E aí ele faz esse resumão, né? Livrem-se de toda a amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, de todo tipo de maldade. É como se ele juntasse tudo que destrói, né? Tudo que não constrói. A amargura, lembra da ira que foi acumulada? Esse espírito azedo, essa pessoa ressentida, essa conversa atravessada, essa pessoa que sempre se recusa a reconciliar com o outro, livra disso. Perdoa. Cuidado com essa fúria apaixonada, com essa raiva, com essa indignação. Cuidado com a ira, né? com essa hostilidade, com essa raiva sutil que você tem, profunda com o outro. Cuidado com palavras ásperas, que também é traduzido como gritaria. Ô, gente, gritar até berrar uns com os outros não funciona. Eu falo para as pessoas, quando a gente está lidando com conversas difíceis entre casais, entre parentes, entre irmãos, eu falo, gente, quando a discussão sai do problema para ofender o outro, acabou a conversa. Não tem mais construção, só tem ofensa. Isso não é conversa saudável. Isso não é para construir, isso não é útil. Aí a pessoa está te falando, olha, aconteceu isso e isso, eu não gostei e tal, não sei o quê. Mas você também é um nananã, peraí, ué. Não é você também. Cuidado. Não é gritaria. Não é ofender o outro. É resolver os problemas. Cuidado. Cuidado com a calúnia, quer falar mal, né, pelas costas, até na frente, difamar, destruir a reputação das pessoas. Cuidado. E aí ele termina com essa maldade, que é essa malícia, né? É o desejo de ferir o outro. A gente tem hora que você fala para ferir. Ou só eu, que de vez em quando faço isso. Só eu, né? Que fico bravo com os meninos, estou cansado, cheguei em casa, trabalhei, e aí o menino vem e começa, e vai tomar banho, não vai, vai tomar banho, não vai. E você também! Só eu, não é só lá em casa. Jesus muda meu coração, a minha vida. Tira de mim o desejo de ferir os meus filhos, às vezes, e jogá-los pela janela, fedendo. Sabe, essa situação de não ter nenhuma reconciliação, simplesmente... Maldade, gente, maldade, vingança. Você vai ver o que eu vou fazer com você amanhã. Sabe aquela mulher que fala assim, você vai ver essa semana, o que vai ser lá no quarto? Vai ser nada. Por quê? Porque você não arrumou essa cueca sua aí. Irmã, não é assim que lida com seu marido, irmã. Não é. E você também, meu querido. Não vai manipular a sua mulher, muitas vezes, que alguns homens são mais provedores que as mulheres, com dinheiro. É da família. É da família. Cuidado. Para a gente ir fechando, que já passei de uma horário há muito tempo, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês, para o dia que nos resgatará como sua propriedade. Gente, no final da história, nós temos uma pessoa em nós, se você fez a decisão, que é o Espírito Santo de Deus. Gente, Ele não é uma energia, o Espírito Santo não é uma energia, que fica por aí, não, sabe, não é um friozinho na barriga, uma força impessoal, não, é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa que sente, que fica feliz, que fica triste, que chora, que se entristece, que habita em nós, e nós podemos ser mais próximos dele, menos próximos dele, mais cheios, mais vazios do Espírito Santo de Deus. E Ele é a certeza, se você tem o Espírito Santo, Ele é a certeza, Ele é o selo, Ele é a garantia de que você é de Jesus, e quando Jesus voltar, Ele vai te transformar. Ele é a garantia de que você pode viver isso tudo, porque o Espírito Santo habita em você. A vida de Deus habita em você. E aí, em vez de fazer isso tudo e viver dessa forma, põe o 31 aí, eu pulei para o 32. Hoje está bom demais isso aqui. Volta para o 31 para mim aí, alguém, por favor. Amém, aleluia. Glória a Deus. Não, voltou tudo, vai. 31. Mais um. Que é isso? 31 está aí, não? Ah, ele aí. Livrem-se de toda amargura, raiva aí. Não é esse aqui mesmo, não? É o próximo. 32. Não, o número está errado aqui, né? Esse aqui, ó. Sejam bondosos e tenham compaixão uns com os outros, perdoando-se como Deus os perdoou. Primeiro, me perdoa pelo meu PowerPoint hoje. Estou testando a palavra em vocês, irmão. Perdoa o pastor
que se embrulhou todo e vai jogar esse trem no lixo para não jogar na cabeça do entregador do Mercado Livre que trouxe estragado, né? Que esse cara. Seja bondoso. Pense bem dos outros. A gente estava vendo um conteúdo essa semana aqui no escritório da igreja, a gente conversa sobre algumas coisas, e uma das coisas que gera um ambiente de confiança é sempre espere o melhor do outro. Se entre o que você espera do outro e o que o outro fez com você existe um buraco, uma divergência, não pense o pior, pense o melhor. E vá perguntar para aquela pessoa o que aconteceu e alinhar isso. Em vez de ficar amaldiçoando o outro e criando amargura. Sempre espere o melhor do outro. Sabe? Busque a reconciliação, seja bondoso, tenha compaixão. Não tem tempo para falar o que é compaixão aqui, mas compaixão, gente, é sentir a dor do outro no estômago. Sabe aquele negócio que você vê, que embrulha seu estômago? Esse que é o sentido do original. Ter compaixão é você ver o outro sofrendo e falar, embrulhou tudo, eu não consigo conviver com isso. Jesus sentia isso com as multidões sem pastor. Jesus sentia isso com o leproso, com a viúva de Naim. Sabe? Ele era movido por essa compaixão. Então nós somos bondosos, mas nós temos compaixão. Fala assim, cara, podia ter sido eu que caí. Podia ter sido eu que falei essa bobagem. Podia ter sido eu que fiz isso. Então eu vou entrar e eu vou perdoar. Eu vou perdoar quanto? O tanto que Jesus me perdoou. Eu perdoo porque eu fui perdoado. Então, não tente viver essa vida de fora para dentro. Você quer mudar? Você quer se livrar de um vício? Você quer ser um marido melhor? Você quer ser um filho melhor? Você quer ser uma esposa melhor? Para colocar essa roupa nova, você precisa de uma transformação interna. E essa decisão, primeiro entregue sua vida para Jesus. Fala, Jesus, eu preciso de um novo coração. Jesus, eu preciso que o Senhor habite em mim. Eu preciso que o Senhor transforme a minha vida. Eu quero viver isso. Eu quero esse poder atuando em mim. E tendo esse poder, você tem que se curvar a Ele diariamente e viver isso e pensar do que você precisa se livrar. Pode ser que durante essa mensagem Deus já te mostrou alguma coisa, um ponto, que você precisa despir, que você precisa arrancar, jogar fora da sua vida. Pegue essa uma coisa, escreva no seu celular, manda aquela mensagem naquele grupo que tem só você e você mesmo. Está entendendo? No seu WhatsApp. Faça isso, mas essa é a decisão. O que você precisa se livrar? É malícia, é mentira, é avareza, é preguiça, é palavra áspera, é indecência, é amargura. O que você precisa se livrar? Que o Espírito Santo está falando com você. E como, ou o que você pode fazer hoje para se revestir com a vida de Deus? Eu quero que você pense em uma coisa. Uma coisa para jogar fora, uma coisa para colocar dentro. Uma coisa para se vestir. Pedir perdão para alguém. Pode ser. Perdoar alguém para tirar essa raiz de amargura, sabe? Você pode também começar a ler a Bíblia 5 minutos todo dia. 5 minutos. Todo dia. Comece a ler a Bíblia 5 minutos todo dia. Abra o Evangelho de João. Leia um versículo, 2 passagens. Comece a orar a Deus, especificamente pedindo um novo coração. Peça ajuda em relação aos seus problemas para um cristão mais maduro que você. Seja humilde o suficiente para se colocar nesse lugar. Não tenta mudar tudo de uma vez não, que não vai dar certo. Mas qual que é o próximo passo? O que você pode fazer hoje? Porque é isso que é ser igreja, gente. Da igreja tem aquelas pessoas que precisam de tomar decisão, tem aquelas pessoas que precisam de começar a renovar o seu coração internamente, transformar, e tem aquelas pessoas que precisam estar no momento de ter mudança externa na sua vida. E eu queria te falar que nós estamos aqui por você. E é para isso que nós estamos te incentivando. Conheça Luzeiro, pequeno grupo, serviço, alfa, retiro. Vários próximos passos que você pode dar para caminhar e se tornar mais parecido com Jesus. Eu queria que você orasse aí no seu lugar. Que só no poder do Senhor nós podemos fazer isso. Eu queria que você colocasse diante dele uma coisa para jogar fora e uma peça de roupa para colocar na sua vida. Nós vamos te dar um minutinho aí para você orar sozinho no seu lugar.
estão as nossas vestes sujas, imundas, o nosso pecado, aquilo que te entristece, que entristece o seu espírito, aquilo que apodrece a nossa vida, aquilo que nos mata espiritualmente, e aquilo que o Teu Espírito Santo tem nos incomodado. Senhor, e nessa hora, pela fé, nós nos despimos dessas coisas. Nós queremos fazer isso. Existem atos que precisamos fazer, às vezes é pedir perdão, às vezes é perdoar. Tem coisas que às vezes saindo daqui nós vamos precisar fazer, segunda-feira vamos precisar fazer, mas é no poder do Teu amor. E a minha oração é que mais pessoas aqui decidam por Jesus, que se revistam da santidade, da vida, da justiça de Cristo, que outros possam se revestir de intimidade com o Senhor, se revestir de 5 minutos de oração, de 5 minutos de leitura bíblica, se revestir de estar no culto todos os domingos, se revestir de se conectar com um pequeno grupo de pessoas para crescer espiritualmente em comunhão, em comunidade, se revestir para conhecer mais do Senhor e quem o Senhor é por meio de um pequeno grupo para iniciantes, que é o Alfa. Servir e usar os seus dons para o seu reino e para a sua justiça. Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados e toma forma em nós, em nome de Jesus.